Vamos seguindo em frente, então, com o Conexão de hoje. Nós vamos trazer aqui uma pauta que gera aí muitas contradições em relação às pessoas, à sociedade, mas há já um posicionamento da Justiça. E esse é o caso. A Justiça autorizou, melhor dizendo, o aborto de uma menina de 10 anos de idade que engravidou após estupro. O juiz Antônio Moreira Fernandes, da Vara de Infância e da Juventude de São Mateus, a 218 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo, autorizou a interrupção na gestação de uma criança de 10 anos. A menina afirma ter sido vítima de estupro de um tio. Apesar da autorização, a criança precisou ser levada para Recife, capital de Pernambuco, neste domingo, porque o Hospital do Espírito Santo autorizou a realizar o procedimento que foi autorizado, se recusou. Pela legislação brasileira, é permitido o aborto em caso de estupro. O caso da criança capixaba veio a público após ela dar entrada no hospital Roberto Silvares, em São Mateus, com mal-estar. Os médicos constataram que a menina estava com a barriga inchada. Após a realização de exames, constataram gravidez de 22 semanas. O Hospital do Espírito Santo se recusou a fazer o procedimento pela gravidez, melhor dizendo, estar avançada, afirmando que não há protocolo para interrupção de gravidez com a idade gestacional avançada. A OAB do Espírito Santo questiona a negativa, afirmando que o aborto, no caso de estupro, risco à vida da gestante feto anencéfalo, é previsto na legislação. A criança relatou que era estuprada desde os 6 anos pelo tio, mas não revelou a família por medo das ameaças. O homem de 33 anos foi indiciado por crimes de ameaça e estupro de vulnerável. Ele está foragido desde que o caso veio à tona na última semana. Ele é foragido desde que o caso veio à tona, então, na última semana. Acompanhada pela avó, a criança chegou a Recife neste domingo. O voo deveria ser feito de forma sigilosa, mas foi divulgado nas redes sociais por perfis conservadores, incluindo a extremista Sarah Winter. A postura fere a lei e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a gente conversar um pouquinho sobre essa pauta, nós estamos em contato já está conosco a professora Gisele Mendes Pereira, que atua na área de Direito Penal e vai conversar um pouquinho sobre este assunto conosco. Seja muito bem-vinda aqui à Bitcom TV, professora Gisele, bom dia. Bom dia a todos. É um assunto social e muito delicado, doutora Gisele. O que a gente poderia trazer em relação a essa jurisprudência, nesse caso que eu relatei, inclusive o próprio hospital se negando no Espírito Santo a fazer esse procedimento por falta de protocolo médico? Chega a ser, né, um drama essa situação dessa menina, né? Olha, Cleberson, a situação dessa menina fere a Constituição Federal, fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, fere o Código Penal. Por quê? A Constituição assegura direito à saúde, assegura direito à privacidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele assegura uma proteção integral a essa criança, né, aos adolescentes, e no caso nós estamos tratando dessa criança. E o próprio Código Penal, ele possibilita que o aborto seja feito nas situações de anencefalia ou outras situações semelhantes, quando o feto não tem condições de sobrevida fora do útero. Também em situações de estupro, independentemente da idade da pessoa, e quando haja um risco de vida para a gestante. No caso dessa menina, nós temos duas situações. Risco de vida dela, porque com 10 anos de idade ela não tem condições físicas de levar essa gestação até o final. A literatura médica, ela não consegue nem nos dar uma probabilidade de quanto seria esse risco, de tão raro que é isso acontecer no mundo, com 10 anos de idade engravidar. E também o fato dela ter sido estuprada desde os 6 anos de idade. Deveria ter sido feito esse procedimento tranquilamente em qualquer hospital do SUS do Espírito Santo. Porque uma vez que a lei assegura esse direito,
Se um médico, por questão de consciência, não quiser fazer, outro médico tem que fazer. E isso só veio a público, no meu ponto de vista, por uma questão política. Eu não vejo isso nem como uma questão religiosa. Eu vejo como uma forma de ganhar notoriedade em cima de um caso extremamente trágico. Realmente é uma situação bem atípica no que diz respeito, inclusive, a esses casos que acontecem, e nós sabemos que acontecem no mundo inteiro. Mas a respeito dessa, digamos assim, dessa postura médica, né? Foi buscada a alternativa de levar a menina para um outro estado, mas mesmo assim também ela teve uma grande exposição. Do ponto de vista do direito, essa exposição também, doutora, como fica a situação dessa menina? Veja só, as pessoas que expuseram essa menina, e pelo que eu sei, já foi instaurado o inquérito para verificar quem foi que divulgou essa imagem, essa notícia. Foi alguém lá do Espírito Santo que fez essa divulgação. Então tem que começar por aí. E em seguida verificar todas as pessoas que divulgaram, que repassaram essa notícia, porque feriram o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, né? Então, veja, o fato de no Espírito Santo eles não fazerem o procedimento, devido à rapidez, foi buscada uma solução. Precisava ser feito com muita rapidez. E aí há esse hospital no Recife, que é um hospital de referência no tratamento da mulher. Então, por isso que ela foi transferida, né, do Espírito Santo para o Recife, devido à necessidade de rapidez. Não havia tempo para ficar procurando outro médico que se comprometesse a fazer o procedimento. Mas certo, tem que haver uma responsabilização dessas pessoas que divulgaram. Certo, certo. Porque também atinge o Estatuto da Criança e do Adolescente toda essa exposição. Professora Gisele, também é importante salientar a questão daqui para frente como fica o acompanhamento dessa menina, também na questão judicial, porque eu acredito que ela precisa ter um amparo. Ela era criada pelo tio, pela informação que se tem, inclusive atualizando aqui, o tio já se entregou, já se entregou e o procedimento também da criança já aconteceu, mas como fica também a proteção dessa criança que sofreu tantos abusos a partir de agora? Provavelmente vai ter todo um acompanhamento por meio de assistentes sociais lá do Espírito Santo, verificando as condições dessa criança na família. É complicadíssimo porque foi divulgado o nome, o nome, o endereço, onde mora, tudo, então a exposição já está feita. E essa menina foi submetida a uma crueldade, a uma violência durante tantos anos, agora submetida de novo a uma crueldade com essa exposição, e provavelmente vai continuar sofrendo algum tipo de violência, de reprimenda por parte de algumas pessoas, já que houve a exposição. Sabe que eu fico imaginando também como que se poderia dar uma proteção para essa menina. O ideal seria uma mudança de endereço, até de repente uma alteração no nome, mas acredito que isso não vai acontecer. Acredito que vai ser apenas um acompanhamento por meio de assistentes sociais. Entendi. Professora Gisele nos acompanha aqui co-apresentando o jornalista Leandro Adamati da TV Serra de Farroupilha, que também vai lhe questionar sobre este caso e, claro, sobre a questão da própria jurisprudência que gera esse apontamento da justiça. Adamati. Perfeito, obrigado, Portela. Eu quero cumprimentar a professora doutora Gisele também. Doutora, a partir dessa superexposição do caso na mídia, enfim, nos meios sociais, me chama a atenção o envolvimento de muitos grupos extremistas também, radicais, alguns defendendo A, outros defendendo B. Isso também acaba atrapalhando e prejudicando, deturpando ainda mais a imagem da própria criança? Com certeza. Bom dia, Leandro. Com certeza que atrapalha. Por quê? Imagina quando essa menina retornar para a comunidade dela
certamente vai encontrar alguns extremistas que vão continuar fazendo esse constrangimento. É uma pena, porque é uma legislação que existe para proteger uma criança. Nós estamos falando de uma criança de 10 anos de idade que não teria nem complexão física para sustentar uma gravidez até o final. E mesmo assim, houve uma inversão de valores, como a gente costuma ver em relação à mulher, que houve a exposição dela, mas não a exposição do estuprador. Houve o fato dela necessitar desse procedimento de aborto. Gerou mais notícia do que o fato dela ter sido estuprada desde os 6 anos de idade. E eu vejo como um posicionamento político. Certo. Bom, aproveitando esse caso também que repercute muito no Brasil, a gente sabe que talvez é um de tantos casos que vieram à tona e tem outros casos que, como a gente disse, ficam acobertados, eles acabam não sendo divulgados. O que se pode colocar para os pais, porque daqui a pouco o pai ou uma mãe vai perceber o comportamento de uma criança que pode ser vítima de exploração sexual por parte de um adulto, de um tio, de um familiar, enfim, de um adulto. Que recomendações a senhora também aponta para que a sociedade consiga estancar essa chaga chamada exploração sexual infantil? Eu vejo da seguinte forma: há necessidade de uma comunicação muito grande dos pais com as crianças e com os adolescentes, deixando bem claro que esse adolescente, essa criança pode conversar tudo com o pai ou com a mãe, e tem que ter essa relação de confiança, né? Quando não há essa confiança, quando há um medo das consequências, é que não chega ao conhecimento dos pais, dos representantes dessa criança. Então é preciso que esse canal fique muito aberto, que haja essa comunicação. E a escola também tem um papel muito grande, porque quando a criança fica um tempo razoável na escola, os próprios professores conseguem perceber uma mudança de comportamento, essa criança está mais quieta, essa criança está mais agitada, ou seja, outros sintomas, e consegue detectar e até fazer esse acompanhamento. Porque, veja, muitas vezes o caso chega ao conhecimento da justiça por meio da escola. A criança não encontra ambiente para relatar em casa, para o pai, para a mãe, mas ela encontra ambiente para relatar na escola. Eu vejo a necessidade de um empoderamento da escola também, de conseguir ter ficar até mais tempo com as crianças, conversar mais, para que essa rede de apoio fique mais coesa e consiga trazer essa proteção. São muitos casos, o tempo todo na justiça chegam casos assim, de crianças, de adolescentes, de anos seguidos de abuso, e que demoram muito tempo para chegar na justiça, porque o abusador, ele ameaça essa criança, e ela não encontrando alguém em quem ela confie para relatar, o abuso se perpetua. Perfeito. Bom, para concluirmos de minha parte, doutora Gisele, a partir desse caso, das informações que a gente tem até o momento, o que prevê a legislação no caso dessa menina lá do Espírito Santo, de 10 anos, que foi vítima de abuso sexual? O que prevê a legislação para quem cometeu esse abuso? Veja, esse crime tem pena de 8 a 15 anos. O estupro de vulnerável. Então, como foi perpetrado durante 4 anos, e com essas consequências todas, isso tudo é avaliado pelo juiz, ele deve ficar com uma pena alta, eu acredito que uma pena acima de 10 anos. E ele vai ficar inicialmente em regime fechado, né? Então, ele deve ficar um tempinho fechado, mas ele deve ficar o quê? Uns 5, 6 anos em regime fechado. Depois ele já progride para o semiaberto e depois para o aberto. Depende da quantidade de pena que ele vai ser condenado. Perfeito. Portela. Professora Gisele Mendes Pereira, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que esclarece um pouco da atuação da justiça, do direito, em relação a esse caso em específico, mas também de tantos outros que, infelizmente, sabemos que
ocorre, né, infelizmente, diariamente no nosso país, no nosso mundo. É importante o papel da justiça nesse caminho e é importante também o papel da informação a todo cidadão sobre a questão dos direitos da criança e do adolescente também, para que eles sejam respeitados. Então, a presença da senhora aqui na entrevista de hoje foi muito de esclarecer, com base no exemplo deste caso, o que também acontece em outras situações. Muito obrigado pela sua entrevista e também pela sua atenção. Muito obrigada, eu que agradeço. Um bom dia a todos. Um bom dia. Bom dia.